Vamos lá, pessoal, vamos resolver a prova da UENG, né, de 2016, só a provinha de Química. Vamos lá? Questão 31. Kimba olhou comovido para o irmão mais velho, que dormia ali no mesmo quarto que ele. Gostava do mais velho, coitado do Raimundo, sempre bêbado e sempre querendo mais e mais cachaça. O grande segredo da cachaça de qualidade é fazer a separação entre o que os entendidos chamam de cabeça, coração e cauda. Essas frações são obtidas após o sistema de fermentação e diferem entre si pelas diferentes faixas que os principais constituintes de cada fração entram em ebulição. Aí ele coloca aqui, né, o caminho, né, para fazer a cachaça, até chegar em cabeça, coração e cauda. Os métodos de separação de mistura A e B destacam em negrito no fluxograma. Então, respectivamente, ele coloca aqui, ó, o método de separação, esse aqui é o A, né? E esse aqui é o B. Só que esta questão foi anulada. Por que essa questão aqui ela foi anulada? Porque acredito que ele não dá algum dado a mais para eu saber qual que é esse método de separação. O que está acontecendo que ele fala moagem. Eu não sei como é que está o sistema depois da moagem. E eu já vi um gráfico, né, bonitinho, um fluxograma, na verdade, né, parecido com esse daqui, mais complexo, onde dava para você identificar, perfeito? Possivelmente esse daqui seria destilação, ok? Destilação. E depois da moagem, eu acredito que poderia ser uma decantação ou uma própria filtração também, entendeu? Poderia ser um desses dois aqui, perfeito? Então é isso, vamos para a próxima? Questão 32, questãozinha muito boa, uma questão bem teórica. Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Identifique na tabela a seguir a substância que possui as propriedades do elemento mencionado no trecho acima. Então ele coloca aqui, ó, o que é o elemento? É o ferro, né? É o ferro. Trecho acima, substância A, íons, condutividade boa, ponto de fusão baixo. Ok. Substância B, átomos, boa condutora, alto. Substância C, molécula, má condutora, alto. Substância D, átomos, má condutora e baixo. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de um fio de ferro, né? Um fio de ferro. Se a gente está falando de um fio de ferro, a gente vai lembrar de o quê? De ligação, só vou colocar ligação assim, ligue, metálica. De uma ligação metálica. Qual que é a propriedade de uma ligação metálica? Eu vou ter os átomos, né? Vou ter os átomos um perto do outro, e esses átomos um perto do outro, os elétrons, ele vai andar livremente, né? A gente chama isso daqui de mar de elétrons. E esse mar de elétrons, ele é uma estrutura de átomos, perfeito? Uma condutividade elétrica muito boa, porque os átomos eles vão estar livremente, né? E um ponto de fusão bem alto, perfeito? A gente tem essa molécula aqui, tem, né? A substância B, boa condutora e um ponto de fusão bem alto, perfeito? Essa estrutura íons aqui já é mais uma ligação iônica, e essa de molécula aqui é de uma ligação covalente, perfeito? Por isso que é a substância B, característica das ligações, perfeito? Vamos para a próxima? Questão 33. Se Itaipu fosse uma hidrelétrica a óleo, o Brasil teria que queimar 434 mil barris de petróleo por dia para obter o mesmo resultado. O volume de terra e rocha removida é equivalente a 2 vezes o Pão de Açúcar. A altura da barragem principal equivale a um edifício de 65 andares. Calculei que por ali devia escoar uma catarata. O guia corrigiu a minha besteira, não uma, mas 40 cataratas do Iguaçu. Inúmeras são as fontes de energia disponíveis no nosso planeta, sendo que essas fontes se dividem em dois tipos, as fontes renováveis e as fontes não renováveis. As fontes de energias renováveis são aquelas em que sua utilização e uso podem ser mantidos e aproveitados ao longo do tempo, sem possibilidade de esgotamento. As fontes de energias renováveis, onde atualmente existe um maior desenvolvimento, estão
exemplificado na tabela abaixo. Então ele coloca aqui as fontes de energias renováveis, que é a biomassa, solar, a eólica e etanol, ok? E a produção, como é que é produzido, certo? Então vamos lá. De acordo com a tabela e com seus conceitos a respeito de combustível e energia, está correto o que se afirma em. Então ele quer saber o que está correto sobre energia renovável, ok? Combustível também. Apesar de existir uma abundância no Brasil a ser economicamente viável, a energia solar ainda é pouco explorada por razões políticas. Acredito que não, né? Razões políticas não. Por que ela não é tão explorada? Porque ela não gera uma quantidade de energia muito alta. Precisa ter muito painel solar para gerar muita energia. Perfeito? Mas na química, principalmente, né, na faculdade, eu trabalhei um pouco sobre células fotovoltaicas. É uma área bem estudada, certo? Para produzir mais e mais energia em pouco espaço. Certinho? Vamos para B. Em regiões cercadas por montanhas e de muita terra, a melhor alternativa energética destacada seria a eólica? Acredito que não, né? A energia eólica é uma região onde tem muito vento, né? Seria uma região com muito vento e um pouquinho plana, né? Aqui, ó. Um pouquinho plana, porque a gente tem que montar ela, perfeito? Então não, a B está errada. Vamos ver a C. Por ser embutida a partir de bagaço de cana-de-açúcar, álcool, madeira, palha de arroz, óleos vegetais, dentre outros, a biomassa poderia ser uma alternativa economicamente viável em regiões de terra fértil? Sim, perfeito. O que é biomassa, né? Ele já diz aqui que a produção utiliza material de origem vegetal para produzir energia. A gente já viu biodiesel. A gente vê até o etanol, que também é feito por combustível vegetal, certo? E a produção, normalmente, é de cana-de-açúcar, a produção de soja, certo? Então, se você consegue produzir muito, você consegue produzir mais energia, mais combustível, certo? Então, por isso que a letra C está correta. Vamos ver a D? Sabe-se que a fonte do etanol é renovável. Pode ser extraído da cana-de-açúcar e também da beterraba. Olha aí. Mas em termos de emissão de CO2, mol de combustível é tão poluente quanto a gasolina? Não. Ele é poluente? Sim, o etanol ele é poluente, só que ele é menos poluente, ele solta menos CO2. Ele só é um combustível um pouco mais potente, certo? Um pouco mais potente, ele gasta muito dentro do carro, perfeito? Então, é a letra C. Certinho? Vamos para a questão 34. Zuenir Ventura, em sua crônica Bonito por Natureza, coloca o seguinte texto sobre a Gruta do Lago Azul. O passeio vale todos os sacrifícios, se é que se pode falar assim, porque o espetáculo de descida e quase alucinógeno é um milagre que aqueles estalactites da finura de agulhas que descem do teto da gruta possam se sustentar como se fossem gotas interrompidas. Estalactites, se não me engano, é um minério, né? A equação química que mostra a formação das estalactites está representada a seguir. Então tem uma reação aqui, né? E essa reação aqui, ela tá balanceada, tá? Ela tá balanceada bonitinha, certo? E ele quer saber alguma coisa. A gente já vê aqui, ó, que ela tá em equilíbrio químico. Ok? É correto afirmar que a formação de estalactites é favorecida na seguinte condição. Lei de Le Chatelier. Vamos lá, pessoal. A evaporação constante da água. Então, eu tenho água aqui, certo? Eu vou estar perdendo esse produto. O que acontece quando eu estou perdendo o produto? Ele desloca a reação para a direita. A estalactite é esse carbonato de cálcio. Então, se eu evaporo água, eu vou formar mais carbonato de cálcio? Sim. Perfeitamente, eu vou formar, por isso que é a letra A. Vamos ver as outras? B, a diminuição da concentração de íons Ca+, né? Cálcio 2+. Então, eu tô perdendo cálcio, né? Se eu tô perdendo cálcio, a reação vai deslocar para onde? Para reagente, então eu vou formar mais cálcio. E se eu formar mais cálcio, eu vou ter mais estalactites? Eu não vou ter mais estalactite, por isso que não é a B. A C, retirada de íons de bicarbonato. Íon bicarbonato é esse aqui, ó, HCO3, bicarbonato, perfeito? Se eu retirar bicarbonato, a reação vai deslocar para onde? Para a esquerda, né? E ele está em reagente. Se eu tirar ele, vai formar mais bicarbonato.
então não pode ser a C. A D, abaixamento da temperatura no interior da caverna. Pessoal, quando ele não dá o ΔH e ele também não fala que tipo de reação é essa, não tem como eu deduzir se eu aumento a temperatura ou diminuo a temperatura, perfeito? Se ele falasse assim, ó, o ΔH é menos, aí a gente já sabe, né? Que ele vai ser exotérmico, aí dá para eu ter uma ideia. Se ele falasse que a reação era de uma combustão, aí sim eu daria conta de fazer. Se eu não tenho nenhum desse dado, já anula direto temperatura. Perfeito? Vamos para a próxima? Questão 35. Olha lá, bora para essa questãozinha aqui. A eletroquímica é uma área da química com grande aplicação industrial, dentre elas destaca a metalúrgica e a área de saneamento. Na metalurgia extrativa, utiliza-se um metal como agente redutor. Utiliza um metal como agente redutor. O que é o agente redutor? É aquele que oxida, perfeito? É aquele que oxida. Para obtenção de outro no estado elementar. Já na área de saneamento, o tratamento de águas residuais utiliza o processo químico descrito para transformar um composto químico em outro, por meio da aplicação de uma corrente elétrica através da solução. Considere os seguintes potenciais de redução descritos abaixo. Então eu tenho potenciais de redução aqui, né? Esse aqui é o menor e a prata é o maior. O par de compostos que poderia ser utilizado na metalurgia extrativa, bem como o nome do processo aplicado na área de saneamento, está correto escrito na opção. Ok, vamos lá. Ele quer que eu utilizo, né, um agente redutor. O agente redutor é aquele que oxida. Quem é que aqui vai oxidar? Quem é que tem um maior potencial de oxidar? Perfeito, o magnésio. Por quê? Porque ele tem o menor potencial de redução. Quem é aqui que vai reduzir com mais facilidade? A prata, né? Porque ele tem o maior potencial aqui de redução, certo? Então, o magnésio. A gente vê aqui que não tem outras alternativas, né? A gente não tem magnésio em outras, então por isso que é a letra A. Bem rapidinho, ok? E aqui ele está falando que o magnésio como redutor para obter zinco na eletrólise. Perfeito? É isso. Bem fácil, bem rápido, hein? Vamos para a próxima? Questão 36, a última questãozinha. Pelos critérios da nova forma de censura, a justiça não é cega, mas deficiente visual. Caetano Veloso não poderia cantar Eu Sou um Neguinha. E Chico Buarque deveria ser advertido porque na música Meu Caro Amigo, ele manda dizer a Augusto Boa que a coisa aqui tá preta. A melanina é a substância responsável pela nossa cor de pele e não pelo nosso caráter, crença ou qualquer outra coisa. A forma estrutural da melanina está representada a seguir. Então essa aqui é a forma representada de quem? Da melanina. Sobre a melanina, é correto afirmar que sua forma molecular é N6H6. Então ele está dizendo que eu tenho 6 nitrogênios e 6 hidrogênios. Não, né, pessoal? Aqui, ó, eu tenho um carbono. Aqui eu tenho outro carbono. Aqui eu tenho outro carbono. Ok? Só são esses carbonos? Então, só são eles, né? Precisaria ter carbono aqui, né? Eu tenho? Não, nem preciso contar quantos nitrogênios e hidrogênios tem aqui. Perfeito? Possui carbonos trigonais? Sim, né? Olha como é que os carbonos estão, ó. Eles estão na geometria trigonal. Perfeito? Dá para perceber isso aqui, ó. Perfeitamente, ó. Por isso que é a letra B. Vamos para as próximas? Vamos ver as próximas? Apresenta a função amida. Não, né? O que é a função amida? Amida vai ser o quê? Um nitrogênio ligado a um carbono fazendo dupla O, certo? Eu tenho isso aqui? Não tenho, nem oxigênio eu tenho, ok? Então está errada. Possui apenas ligações sigmas. O que é uma ligação sigma? Só são ligações frontais, perfeito? Só ligações frontais. E aqui, ó, eu consigo ver que eu tenho duplas ligações, ok? Se eu tenho duplas ligações, eu tenho ligações do tipo π, perfeito? Eu tenho uma sigma e uma π. Então, não pode ser, certinho? Esse foi o vestibular da UMG de 2016 e até o próximo.